Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos de volta, né, gente? Sentiram a nossa falta? Porque tivemos uns imprevistozinhos, talvez vocês tenham percebido que às vezes uma semana ou outra a gente não tenha publicado. Mas por favor, a gente pede desculpas para vocês, porque tivemos motivos acima que impediram o devido processo nosso. Mas estamos de volta, espero que não tenham sentido falta por muito tempo, as saudades estão lá, mas a gente voltou. E hoje, não nada menos importante, estamos aqui com minha mãe, a pessoa que sempre cuida de mim, que se não fosse ela não estaria aqui hoje. E o nosso convidado de hoje, uma pessoa muito legal, chamada Wesley Narciso. Acertei? Isso, eu mesmo. Então tá certo. Você não é cabeleireiro, é barbeiro, porque isso existem diferenças. E ainda está se especializando em atendimento infantil. Ficamos sabendo da questão do autismo, foi por isso que a gente ficou sabendo, Sim, atendimento foi. diferenciado com isso. Se quiser contar um pouco mais a respeito, se apresentar, porque o meu foi pequenininho, mas o importante é a sua fala. Beleza. Bom, meu nome é Wesley, sou de uma cidade vizinha, Engenheiro Beltrão. Vim para Maringá em 2014 e ao final de 2019 eu comecei o curso de barbeiro. Fiz o curso e uma tia minha um dia falou assim: Wesley, o que você acha de cortar cabelo de criança? Mais especificamente de autista. Daí eu falei assim, não sei. Mas já foi assim na lata na de autista lata. já no Ô, começo? louco! Daí eu falei assim, olha, eu não tenho técnica com criança e autista é um outro mundo pra mim, né? Nunca tinha conhecido uma Nem criança. sabia o que era. Eu não sabia o que era o autismo, exatamente. E daí eu falei assim, pera, deixa eu dar uma pesquisada pra saber o que é. Fui pesquisar. Curso de cortar cabelo de autista. Nada. Curso de cortar cabelo de criança. Nada. Sério? Aí o que eu achava mais próximo era relatos de mães, né, no YouTube, isso. Uhum. Relatos de mães falando assim, eu corto o cabelo do meu filho debaixo da água, né, no banho. Em casa é uma luta pra cortar o cabelo dos meus filhos e tal. Daí eu falei assim, olha, é um desafio, mas bora lá, vamos fazer. Aí ela tem uma clínica, né, aqui em Maringá, e no início de 2020, final de 2020 ela deu essa ideia, início de 2021, daí a gente começou esse projeto. Na clínica. Na clínica, Ela é o quê? Ela, formação, né, graduação, ela não tem nenhuma. Mas ela é uma pessoa que... Mas aí uma a clínica é do sensacional. quê? É clínica de reabilitação, de terapias, fono, Ah, entendi. legal. Que legal. Psicologia. Que legal. TO, inúmeras que tem. E lá daí a gente montou uma salinha pro corte de cabelo e eu comecei. Aí o que eu achei mais próximo para me ajudar foi um curso online, né, da ciência ABA, né, da terapia ABA. E daí eu fiz online e no dia a dia ali com os outros profissionais eu fui aprendendo o que era o autismo mesmo, né? Você foi conhecer o autista de fato ali. Foi ali dentro. Na com prática. o autista. Exatamente, na prática. E outros profissionais, eles iam preparando a criança durante a semana, né? Fazendo uma antecipação. Por exemplo, psicólogo, durante a semana, ia trabalhando com a criança, a questão do corte de cabelo, me apresentava, levava lá na sala e falava, esse daqui é o tio Wesley. Pegava pente, né? Fazia aquela dessensibilização com a criança. O fono ia trabalhar com a criança nas terapias. Usava as mesmas coisas. Daí marcava lá, dia tal, na terça-feira, é o dia que o tio Wesley vai atender você. Explicava pra criança, chegava, na hora, claro que não saía tudo bonitinho. Não saía conforme esperado. Mas já tinha aquela antecipação, que é o essencial. Sim, é a antecipação. eu falo isso o tempo todo. É o essencial, né? E foi assim que eu iniciei, né? E daí depois eu comecei lá por conta de demanda mesmo, né? De quantidade. Comecei dia de segunda-feira somente lá. E eu iniciei daí em tempo integral na barbearia, né? E nisso começou pessoas, um indicar pro outro, pais, né? Olha, tem o fulano de tal,
ele corta o cabelo, ele deu conta de atender meu filho, aí indica para o outro. Grupo de pais, um indicava para o outro. Grupo de clínicas, um indicava Vai passando pro outro. contato para todo mundo. Ia passando. E aí eu era muito travado em relação à rede social, né? E eu não sabia que era um nicho tão grande. Para você poder divulgar. Eu falei assim, autista, tá, mas um por semana ia ter. Eu não sabia que, né, a quantidade. E daí eu falei, nossa, caraca, tipo assim, tem gente, tem público. Tem um nicho, né? E não tem profissional para atender. Bom, pelo menos na minha área, né? Não, na não barbearia, é só, acho que não é nem só na sua área, eu acho que em todas as áreas falta muito profissional ainda. E nesse E caso, aí- você falou do jeito que você falou, não tem profissional específico nem pra corte de cabelo infantil nesse Não sentido, né? tem, Não tem curso. Hoje, eu já encontro, né, em outros estados, eu conheço outros barbeiros que atendem crianças típicas e atípicas de uma forma mais humanizada, como se fosse uma Sim. terapia mesmo, né? Trabalhando com a criança de passo a passo, evitando na força ali, porque muitos pais, eles querem algo rápido. Deixa que eu seguro ele, você corta. Só que no momento ali, vai ser rápido. Eu já 5, fiz 10 isso. minutos. Só que ele nunca mais vai querer entrar. Esse que é o problema. As próximas vezes é pior. Então, Porque, assim, assim, no momento vai ser fácil. Mas até assim, que nem você sabendo que seu filho é autista, você quer se livrar daquilo, né? Tudo aquilo que causa transtorno, você quer eliminar. Que nem no meu caso, eu não sabia que era autista. Aham. Então, assim, era doloroso, né? Era um desgaste. Eu chegava com ele, chorava demais e saía. O cabeleireiro acabava se machucando, porque era uma força que Sim. eu tinha que fazer para controlar. Então, assim, Isso com que idade? pequenininho, né? Você corta cabelo, a criança corta cabelo, tem criança Não, que com sim. 3, 4 meses já estão cortando o cabelo, Isso é. né? Mas eu falo assim, é duro até de lembrar uma situação assim. Hoje tem muitos pais. Hoje eu atendo bastante gente da região. Paranavaí, eu tenho acho que uns 2 ou 3 clientes. As cidades vizinhas aqui eu sempre tenho bastante cliente. E até outro dia eu tava conversando com uma mãe de Campinas, São Paulo. Ela falou assim, porque eu vou pra aí pra você cortar o cabelo do meu filho. Né, até comentei com os outros meninos que trabalham comigo. Eles, nossa, que legal, Wesley, ela vai vir aqui só pra cortar cabelo com você. Daí eu falei assim, olha, se eu pensar em questão do meu ego, eu falei assim, caraca, vai vir gente de fora pra cortar cabelo comigo. Uau, Sim. que legal. Tipo assim, legal da parte dela, reconhecer o meu serviço. E Sim. vim pra- Só que é triste e saber que não tem um Não profissional, tem um profissional lá. especializado lá, né? Ou não precisa ser especializado, um profissional com empatia, pra falar assim, ele vai chorar, ele vai se debater, mas tá tudo bem, né? Já teve relatos de mães, inclusive tem uns 10 dias atrás, ela falou assim, Wesley, eu não me importo se ter que segurar ele, mas que os outros lugares, o pessoal sempre tratou muito mal a gente. Falou assim, não deixa ele encostar em mim, como se ele fosse um bicho. E ela falou assim, isso me machuca demais. Porque eu sei que ele vai chorar, ele vai... E no fim das contas, sim, ele chorou, sim, mas ela falou que foi o corte mais de boa que já teve. Não foi segurando a força e foi tranquilo. Mas assim, mas isso só acontece porque existe uma antecipação, né? Existe uma capacitação, Sim. tipo assim, que tem antecipação da criança. Mas se não existisse você nesse pacote, sendo a pessoa que buscou, né? Tá certo que veio uma pessoa e falou assim, olha, você podia fazer isso. Mas você acha que qualquer pessoa que estudou para ser barbeiro, alguém vai falar assim, olha, vamos cortar cabelo de autista? Que a pessoa vai se interessar por isso? Eu não teria Não paciência. vai, até porque você teve que estudar, que nem assim, você teve que estudar um tipo de abordagem comportamental para poder entender algumas coisas para você utilizar na sua abordagem com a criança, o que eu posso usar disso tudo que eu estou estudando, o que eu não posso fazer. Uhum. Então, assim, não é todo mundo, que nem, não vou falar nem na sua área, mas em tudo que você vê, que nem, como que é importante, aí eu vou falar assim, vamos jogar isso para quem ensina o curso, né? Quem dá o curso de cabeleireiro lá, de barbeiro. Você pode ter clientes assim. Então, assim,
Você é uma pessoa responsável por isso. A partir do momento que você é a pessoa capacitada hoje, que estudou Sim. e que sabe reconhecer isso, você é uma pessoa que lá no futuro vai ser a pessoa que vai ensinar alguém a fazer a mesma coisa. Hoje eu já dei curso para outros barbeiros, Então. né, de aperfeiçoamento nessa área. Porque assim, eu até falo para alguns barbeiros, se a pessoa deu conta de cortar o cabelo de um autista, que tem toda uma sensibilidade, o cabelo caindo, a gola, principalmente gola. E a pessoa maioria começa a não transpirar. E aí, assim, se o barbeiro daí transmite um medo, a insegurança, Sim, a aí criança você não dá sente. conta. A criança sente aquela insegurança, aquele medo. Então, hoje pra mim é natural, sabe? Eu atender, criança se contorceu, virou pra cá. Eu corro do outro lado da cadeira e vou. Já cortei dedo, atendendo, sabe, com a tesoura. Mas isso é normal do barbeiro, do dia a dia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a pessoa liga para marcar, como que ela faz? Ela fala que é autista? A maioria fala assim, olha, meu filho tem 3 anos, é autista. Tem uns que falam assim, ele ele não gosta do barulho da máquina. Outros falam assim, ele não gosta do cabelo caindo. A maioria fala. Qual que é o maior problema? Descreve, né, como que é o maior problema, exato. Mas ainda tem muitos que não falam, porque tem um certo medo do julgamento. Sim. Da gente pegar e falar assim, não vou atender. Porque tem muitos que ainda falam assim pra mim. Tipo assim, você atende autista, mas não todos, né? Tem uns que ainda tem esse medo do não. Porque, segundo, né, relatos dos pais mesmo, já levaram muitos nãos. Né? Não, a gente leva não o resto da vida. E eles têm medo, né, os pais têm medo de eu ser o próximo não. Então, muitos daí já fica com medo. Será que eu falo? Será que não? Então, assim, sempre é bom falar sim, porque até mesmo na agenda, quando é o primeiro atendimento, eu não sei se a criança vai... Como ela vai se comportar até no ambiente, né? Porque ela não conhece o ambiente. Então, geralmente, eu deixo um tempo a mais de agendamento, né? E também falo para os pais, olha, eu aconselho um dia mais tranquilo, né? Dia de terça, quarta-feira, são dias com a barbearia mais... menos movimento, né? Seja com barulho de secador, pessoas transitando na barbearia. Mas daí você antecipa tudo para a família do que vai ter lá dentro. Quando os pais já abrem um jogo e falam assim, olha, meu filho, ele não gosta de... Por exemplo, eu tenho criança que eu atendo com a barbearia fechada. Entendi. Porque o problema é que não pode pessoas estranhas transitando. Então, eu atendo com a barbearia fechada. Mas daí isso é uma questão de que o pai, a mãe já conversou comigo. Mas tem muitos que não conversam, né? Tem um certo medo. Você vai descobrir isso na hora que você for fazer o atendimento. Daí eu descubro na hora do atendimento. Aí nos próximos atendimentos, daí eu já até aconselho, olha, vamos então marcar com a barbearia fechada, ou marcar 2 horas da tarde, que é um horário com menos movimento. Daí a maioria dos pais, né, eles entendem, eles falam, não, tá certo, verdade e tal. E daí a gente vai deixando um passo a passo para a criança, Mas né? é estranho a gente ver assim, a pessoa já tem um diagnóstico, já convive com esse autismo dentro de casa e ainda ter o receio de falar sobre com um profissional que vai... Não precisava ser assim, né? E a pessoa faz isso pelo medo do desconhecido. Pelo medo, Então, a maioria... Tanto que depois do atendimento, muitos pais me mandam mensagem. Wesley, obrigado pelo atendimento. Nossa, os meninos lá da barbearia foi tão legal, a gente se sentiu tão à vontade. Muito obrigado desde a hora da recepção até na hora de ir embora. Todo mundo tratou a gente muito bem, porque a gente já foi em tantos lugares que o pessoal ficava olhando de canto de olho, assim, julgando, porque, né, o nosso filho tava chorando. Ou o nosso filho sai correndo, a pessoa fica olhando, tipo, fazendo uma certa diferença. A pessoa tá julgando. Ela tá olhando para você e falando julgando, né? Você não sabe cuidar do teu filho? Não sabe educar o seu filho? Você não educou seu filho? Então, assim, é exatamente isso. Um julgamento mesmo. É exatamente isso. Então, às vezes eu falo assim, o quanto é importante você chegar num ambiente e a pessoa saber quem é seu filho, eu prefiro que a pessoa ignore a condição, no sentido de... Prefiro que a pessoa finge que a gente não está no espaço do que a pessoa olhar com julgamento. Sim.
Porque, assim, qualquer lugar que você for e que você for bem recebido, você pode ter certeza que você vai voltar. E eu falo assim, a gente já faz isso normalmente na vida. Nós, normalmente, qualquer lugar que você vai ser bem recebido, você volta. Vai voltar, E também é verdadeiro, quando você não volta nunca mais. Só que o não voltar nunca mais é você passar essa informação para frente de forma negativa. Sim. Agora, só o fato de você entrar e as pessoas saberem que você está entrando e que seu filho é autista. Então, assim, não existe julgamento, porque você está ali justamente porque seu filho é autista. Eu estou levando por esse motivo. Eu acho que isso já dá né? Um alívio, né? Nossa, é o mundo que queremos, né? É o mundo que queremos. Porque assim, até já teve pais que falou pra mim assim, Wesley, mas, você não corta o cabelo do meu filho em casa? Porque, o que os outros vão ficar pensando e tal? Só que daí, se você for para pensar em questão de inclusão, isso não é inclusão. Não. Deixar Não, fazer tudo exclusão. escondido, com a barbearia fechada, cortar em casa. Dependendo, meu filho, ele tá em crise, eu preciso cortar o cabelo, até ir fazer uma adaptação, até dá. Mas, assim, o resto da vida, como que vai cortar o resto da vida? É como se assim, é como se a gente quisesse mostrar pro mundo só o melhor do nosso filho. O ele em crise ou em qualquer outra situação, eu não quero mostrar. Então, assim, como eu sei que ele vai desregular e vai estar em crise, então faz escondido para ninguém ver. Escondido para ninguém ver. Só que a partir desse momento que você tiver esse conforto de fazer escondido, você vai fazer escondido sempre. Vai ficar cômodo, né? Não, lógico que vai. Porque assim, você não vai ter olhares, você não vai ter o julgamento das pessoas. Então, claro que eu prefiro esse conforto. Mas aí é que está o nosso trabalho de desconstruir isso. Sim. Eu falo assim que hoje, felizmente ou infelizmente, eu sou uma pessoa que normalmente eu não falo o que as pessoas querem ouvir. Que normalmente a família de autista, também, né? ela quer ouvir, coitadinha, né? Nossa, você sofre tanto com o teu filho, sim, deve ser tão difícil a sua vida. Eu não quero que ninguém fale isso para mim. Eu, assim, o maior sacrifício que eu faço, eu quero que isso some para eu chegar no final do dia e falar assim, nossa, dei conta hoje. Né, que não estava falando aqui. Se eu tenho que trabalhar 1 hora mais cedo, se eu tenho que dormir 2 horas mais tarde, essa minha noite vai ser de 4 horas, mas eu estou fazendo um trabalho que é justamente para desconstruir isso, então, assim, eu não posso ter uma fala romântica, né? Porque o romantizar, ele me deixa numa zona de conforto, mas o meu filho vai precisar a questão do romantizar, a princípio, é bom pra dar aquele consolo, né? Só pro começo. Porque assim... Depois tem que enfrentar a realidade. Depois tem que enfrentar a realidade. E ela vem. Ela não... Você ficando ali, tadinho, ela vai vir. Não, ela vem... E é da pior forma, infelizmente, né? Porque assim, que a sociedade julga. Em um momento da nossa vida, por isso que eu falo pra você, assim, que hoje eu falo, talvez a minha fala não seja... Não é toda família que gosta de escutar. O Antônio tem 28 anos de idade. Ele teve um diagnóstico com 19. Pega mais água ali. Ele teve diagnóstico com 19, não para ele. E aí as pessoas julgavam no sentido assim: nossa, mas tem um diagnóstico faz 1 ano, já está sofrendo. Nem está sofrendo, como se o diagnóstico viesse ali, né, com 19 anos, de 0 a 19, nada existiu. Nada existiu. Né? Tudo de 19 para frente só. Nada existiu, a gente nunca fez nada. Só que assim, daí naquele momento a gente queria já fazer isso. Claro que não um podcast que nem existia, mas falar sobre... Falar pro mundo, né? Pro mundo, exatamente assim. E quando eu falo assim que eu quero mudar o mundo. Eu sei que eu não sou a pessoa... tem pessoas que têm muito mais capacidade que eu gostaria que estivesse fazendo. Né? Como tem muitas pessoas que poderiam estar fazendo também e preferem não fazer, preferem ficar calado. Então, eu escolhi fazer. Então, assim, eu aceito o julgamento de quem quiser, mas eu escolhi fazer essa mudança. Lília, você vai mudar o mundo? Eu não vou mudar o mundo, mas eu vou fazer parte dessa mudança. Porque assim, se pelo menos em cada cidade tivesse uma pessoa querendo mudar o mundo, né?
já impactar outras pessoas. Porque assim, ó, o nosso maior problema, qual que é? É lógico que tem toda a problemática enquanto família, enquanto o sofrimento de você ver, querer que teu filho faça coisas que você vê os outros fazendo, e você vê a dificuldade, o quanto demora uma terapia para você ver. Para algumas crianças não, mas para algumas sim. Talvez algumas você não vai ver evolução, mas tudo é muito, muito devagar. Só que o mundo, eu falo assim, ontem era sexta-feira, hoje já é quarta-feira. Passa assim, você piscou. Você piscou, já passou. Já passou. Então, assim, essa evolução pode ser tão rápida assim. Só que para você chegar na tua fase adolescente adulto também é um pulo. E a hora que você chegar lá, você vai ter que enfrentar esse mundo. E, infelizmente, esse mundo é cruel. Ele não é um mundo que acolhe. Não. Eu acho que, assim, as pessoas que fazem esse trabalho, você vai vendo, assim, aos poucos, né? Aí, mesmo existindo esse aos poucos, alguns querem segregar de tal forma que nós vamos chegar num movimento enfraquecido futuramente, de tanta segregação, né? Querer criar espaços específicos, aquilo que você falou. Se você não leva dentro da barbearia, você não está incluindo. Já teve até gente que falou para mim assim, Wesley, não, porque seria bacana ter um espaço só para eles. Só que daí eu falo assim, mas se tiver um espaço só para autista, como que vai apresentar para o mundo não o vai. autismo ao mundo? Sim. Né? Tanto que hoje muitos clientes meus... É outra meus... forma de segregação, né? Exato. Muitos clientes meus, às vezes tá ali na cadeira do lado, eu tô atendendo a criança e tal, aí depois a pessoa fala assim, nossa, ele chorou bastante, né? Ele tem medo da maquininha? Daí é onde eu entro explicando, né? Porque às vezes a pessoa não sabe que é autista. A pessoa não sabe, Sim. exato. Daí eu falei, não, então é que ele é autista, né? Ele tem sensibilidade ao cabelo caindo, a maquininha. Daí eu explico, né? Depende da criança que tá ali, eu vou falar assim, que ele... daí tem uns que já faz aquele certo julgamento. Nossa, mas deu tanto trabalho, né? Ai, nem pro pai fazer alguma coisa. Tem alguns que falam isso. E é a realidade. Vai ter aqueles que julgam. Mas vai ter o julgamento enquanto a pessoa não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Eu acho que assim, num futuro, eu queria que fosse próximo, né? Mas eu não sou tão otimista assim. Distante, mais para uma geração aí que tá vindo. Talvez eles... Eu acredito que sim, porque se hoje já tem... hoje já tem muita informação tipo, também. 1 para 36. Aí a gente já escutou semana passada que daqui a 10 anos vai já estar 1 para 20, uma coisa assim. Então, assim, são muitas pessoas. Então, elas vão estar em todos os lugares. Não tem mais como você falar assim, num grupo de 20 pessoas não tem nenhum autista. Tem. Tem. E também tem a questão de que se tá na nossa família, no nosso círculo de amizade... Né? Seja, o filho da minha amiga é autista. Você vai ter um convívio a mais. Acho que não existe mais uma pessoa que você converse. Existe sim, porque o Antônio conheceu esses dias. Mas assim, normalmente, quando você começa a falar sobre autismo com alguém... Sempre surge alguém. Alguém fala assim, nossa, a minha vizinha. Ó, eu acabei de entrar na padaria, né? Por sinal, na padaria Serra Azul. Já vamos fazer merchan deles. Nossa patrocinadora, obrigado pelo patrocínio. E aí, a hora que eu entrei, eu fui conversar com a Tânia, e a pessoa escutou, uma pessoa que trabalha dentro da padaria escutou, e aí ela veio e falou assim, vocês vão gravar alguma coisa de autismo? Eu falei assim, nós temos um podcast, né? Acho que ela nem sabia o que era o podcast. Ela falou assim, porque... Meu filho é autista, ele não tem diagnóstico ainda, mas a gente sabe, né? A gente já sabe que é. Então, assim, eu nem conversei com ela, eu nem conversei com a mulher, mas só dela saber que a gente estava lá buscando o patrocínio por conta do podcast, ela ouviu a palavra autismo, ela já veio para conversar. Acendeu uma luz ali, mas assim, olha que legal. Se hoje assim, eu já posso dizer que a gente... Você nem me conta essas histórias, Você né? não viu? Eu tava de longe no celular. Eu ia voltar até para conversar com ela. Que assim, você acaba se tornando referência, não por ser referência, porque... Mas assim, você fala tanto de autismo que as pessoas, quando veem você, elas vão vir falar com você sobre isso. É como se eu já não tivesse mais outro assunto para falar com outras pessoas. Só aquilo, né? Só aquilo. Gente, eu acho importante. É importante, mas às vezes a gente tem que lutar um pouquinho
contra, no sentido, mesma coisa que com o diagnóstico também, de não poder fazer aquilo se é a única coisa que nos representa. Eles, no caso do diagnóstico, por exemplo, não fazer nossa personalidade ao redor disso. E no caso da, entre aspas, militância, com toda a questão do autismo, não fazer a gente só conversar sobre isso, que querendo ou não também cansa falar só de autismo o tempo todo, né? Isso é. Ainda mais vocês, querendo ou não, tão um pouco mais envolvido. Sim. Um pouco. É a vida, né? Mês passado foi complicado. Mas foi uma escolha. Não, sim. Foi uma escolha. E a vida de vocês é sobre isso. E no meu, digamos assim, na minha vida, né? Eu sou barbeiro ali. Se eu tô atendendo uma pessoa que é a primeira vez e não falou nada de autismo, a pessoa vai falar sobre outros assuntos. Sim. Às vezes nem me conhece, vai falar sobre os outros assuntos. Aí depois, por exemplo, eu tenho muito costume de tirar foto com o cliente, posto ali. Aí o cliente entra no meu perfil do Instagram. Aí na próxima vez, aí ele fala assim, nossa, que legal, vi lá que você atende autista, né? Aí ele já vem com o assunto. Então, isso que é o importante também, de falar sobre, né? Não, usando redes sociais, principalmente. Eu acho que assim, para nós, esse movimento rede social é extremamente importante. Não, onde a gente vai atingir mais gente. E assim, querendo ou não, é algo de graça, né? Sim. Que você tem que usar. Quanto mais você usar, melhor. E atinge mais pessoas. E aquela pessoa que antes nem falava de autismo, nem sabia o que era autismo, vendo um barbeiro postar, fala, nossa, autismo, o que será? O que tem a ver? Aí começa a ver outras postagens. Por exemplo, eu compartilho algo de vocês, a pessoa fica curiosa, já entra lá para saber o que é. Ou eu compartilho de alguma outra clínica, posto algo sobre lá, pesquisa de 1 para 36 Sim. crianças é autista. A pessoa falou, nossa, caraca, eu não sabia dessa informação. Deixa eu entrar para ver. São informações que vai sendo repassadas. E posso te falar uma coisa? É uma informação que é importante a gente ter no sentido de o mundo vai girar em torno disso. Sim. Eu vou fazer, eu talvez não mais. Mas assim, as pessoas vão fazer parte desse mundo. Eu posso ser um educador, eu posso ser como fala? O dono de uma empresa que vai contratar, ou o próprio dono da universidade que vai ter aulas e as pessoas vão ter que falar sobre Sim. na graduação, que nem assim, aí eu vou aproveitando, hoje eu vou aproveitar a fala para falar que nem a Uningá. A Uningá é uma pessoa, uma estrutura, uma instituição que ela está nos apoiando, né? Estamos gravando aqui porque ela ofereceu, então acho que assim, ela não ofereceu o estúdio para a Lili e para o Antônio. Ela nos permitiu falar sobre autismo dentro da instituição. É o projeto, né? Entendeu? É o projeto. Então, assim, para nós, enquanto ativista, que a gente vê a nossa luta todos os dias, é a mesma coisa que eu vou numa barbearia que tem um barbeiro que atende autista. Você pode falar sobre autismo dentro da barbearia. Exato. Tá? E digamos assim, é para um público que são poucos que têm contato com autismo. Porque se você for numa clínica, você só vai encontrar você autista. só vai encontrar famílias de autista. Só. Todo mundo já está cansado desse assunto. Mas uma barbearia não vai ter. Não tem, né? Ou seja, algum outro salão de beleza, manicure, algo do tipo, é um assunto que não existe, digamos assim, a não ser que eu tenho um filho, surgiu o assunto, beleza. Mas no mais não existe esse assunto. Porque eu falo assim, que nem aqui, quando a gente está falando, você está sendo permitido você falar aqui, que nem o pessoal veio aqui e viu que a gente está aqui, nós vamos falar sobre autismo. Então, assim, você tem a permissão, isso é que é legal. É claro que um futuro maravilhoso, aquele que eu quero, que eu não vou estar aqui, mas eu quero, você não vai precisar de permissão. É isso que eu falo. O pertencimento, ele tem que ser algo natural, né? Normal. Ou porque eu sou branco, ou porque eu sou negro, ou porque eu sou japonês, ou porque eu sou autista, porque eu sou uma pessoa com deficiência. Eu faço parte disso, né? E quer dizer, nós temos que nos estruturar para esse pertencimento. Sim. Né? Isso que você faz, que nem assim, não é simplesmente
vou cortar o cabelo de uma criança autista. Não, você se capacitou para isso. Você teve o entendimento que você precisava estudar para fazer o que você está fazendo. É igual, por exemplo, tem gente que fala assim, nossa, Wesley, que legal, você tem um dom para isso. Tipo assim, de certa forma, é legal porque, né, você também tem que ter aquela empatia, Sim. tem que ter Claro. algo assim, mais de berço mesmo. Só que, se eu não corresse atrás também para aprender, eu não ia estar atendendo do jeito que eu atendo hoje. De certa Claro forma, que até não. desvaloriza todo o seu trabalho em meio relação a que uma isso, todo o seu desvalorização. estudo. Porque assim, seja algum curso online que eu fiz, presencial, pesquisas, na internet hoje tá aí para ajudar a gente em tudo. Pesquisa, seja no Google, vídeo aula, o doutor não sei do que, fala isso, live que você assiste, tudo vai agregando network com outros profissionais de outras áreas, né? Psicólogo, fono, TO, né? Eu sempre troco bastante ideia, assim, pessoal, daqui de Maringá, até da região também, para ir aprendendo, né? Trocando informação mesmo. Até para você ter uma rede de apoio, porque se, nossa, eu estava cortando o cabelo, aconteceu uma coisa tão estranha que eu nunca tinha ouvido falar. Mas você tem alguém que vai te dar uma resposta. Não, isso pode acontecer. E eu acho que, assim, essa sua capacitação, essa sua busca pelo conhecimento, ela é rica no sentido, assim, você poderia estar estudando a melhor técnica de tintura, né? A melhor técnica de fazer a barba lá. Melhor penteado. O melhor penteado, o corte da moda. Então, assim, isso é o normal. Só que isso, quando você estuda para fazer isso valoriza o seu trabalho. Quer dizer, a pessoa paga pelo que você tem como qualquer profissional, Sim. não é? Você vale pelos diplomas que tá na parede. É igual, por exemplo, tem muitos pais que mandam mensagem e falam assim, mas por ser criança, daí você não faz um valor mais barato? E lá o nosso valor é adulto e infantil, é tabelado. Sim. Entendeu? É o mesmo valor. Mas é de criança, teria que ser mais barato. Só que daí, assim, a pessoa não viu que você foi atrás de saber lidar com criança. O trabalho que a criança dá. Criança dá muito mais trabalho do que adulto. Porque adulto fica ali, ó, parado. Você tá cortando o cabelo? Hoje em dia, ainda com o telefone na mão. Criança não. A cada 2 minutos, menos 2 até. segundos mesmo. 2 segundos, já vira para um lado, é uma buzina na rua, já olha para outro lado. Mas você pode ter certeza Eu demorei para parar com isso. Você pode ter certeza que tem pessoas que vão pagar mais pelo fato de estar sendo atendido por um profissional que trabalhou para aquilo. Ele estudou, se capacitou para aquilo. Não pode ser diferente. Eu falo isso porque assim, a gente vê que quando a gente entra na esfera da deficiência, por existir muita questão legal, tem direito de meia entrada no cinema. Isso tem que ser um incentivo para as pessoas pertencerem. Irem até o local. Irem até o local. Não pode ser um incentivo para eu entender que não, porque eu sou uma pessoa com deficiente, eu tenho direito de... o sentido não pode ser esse. O sentido tem que ser uma coisa mais humana com relação assim, não, a gente quer que você faça parte, por isso que você paga menos. Agora, que nem, eu quero desconto porque o meu filho... já teve um caso bem semelhante, de uma mãe me mandou mensagem e falou assim, olha, que meu filho é autista, não gosta da maquininha e tal. Eu conversei um monte com ela, uma pessoa super gente boa. E aí, ao final da conversa, ela falou assim, eu queria dois favores seu. Primeiro, é o endereço, se você puder me mandar. E segundo, que eu queria saber qual que é o valor que você vai fazer pra gente, porque como meu filho é autista, né, qual que é o desconto que você vai dar? Aí eu só mandei, daí eu nem mandei por áudio. Eu falei, não, deixa eu mandar escrito. Aí eu mandei escrito, olha, o endereço é tal, tal, tal. O valor é X, adulto e infantil é o mesmo valor. A pessoa não me respondeu mais. Então, é triste, entendeu? Porque assim... É a pessoa que isso não quer dizer, né, que você não quer trabalhar com o filho dela. É que assim, se você... Não, é a pessoa que está querendo se usar de deficiência da criança querendo usar para conseguir
coisas, né? Conseguiu Eu acho que assim, o que é legal? Ó, como eu sei que existem poucos barbeiros que fazem o trabalho, eu vou dedicar um dia um dia cada não sei quanto tempo, e eu vou fazer isso de graça, tá? Isso é uma coisa. Agora, você diminuir um preço do teu trabalho por conta, você se capacitou para isso. Então, acho que assim, a gente tem que olhar e valorizar o que você fez. Quantos fizeram? Exatamente, porque se colocar em questão de barbearia, se for pegar, vamos colocar a nível Maringá. Não faço ideia quantos barbeiros que tem, mas vamos colocar que tenha 1000 barbeiros em Maringá. Aqui em Maringá eu não conheço nenhum outro que faz o serviço semelhante ao meu. De verdade, não conheço nenhum outro. Aqui no Paraná, eu só conheço mais 2 barbeiros que fazem um serviço semelhante ao meu, né? E se parar, então, para pensar nível Paraná, só 3 pessoas que fazem. Então, assim, é pouquíssimo. Então... Eu vou fazer uma comparação bem, bem tosca, mas assim, quanto mais ela se capacita, profissional, eu não vou colocar na balança se é médico, se é terapeuta, se é barbeiro, se é o zelador que cuida de uma clínica, mas ele se capacitou para fazer a melhor limpeza, né? Ele sabe qual é o melhor produto, ele sabe tudo para poder fazer o trabalho. Mas assim, você paga mais para o médico mais capacitado. Porque você sabe, porque assim, você vai buscando, né? Você vai buscando. Aí quando você fala assim, não, mas aquele médico, ele já sabe disso, 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 e todo mundo está falando dele, o que eu vou fazer? Eu vou atrás do mais capacitado. É que nem hoje mesmo, essa pessoa que conversou comigo, ela falou assim, mas você conseguiu o diagnóstico do seu filho pelo SUS ou foi particular? Eu falei assim, não, foi particular. Mas vale a pena você investir. Talvez você não consiga fazer o tratamento ao longo da vida pagando. Mas se você precisa desse diagnóstico, eu acho que é um investimento de vida no sentido de como vai ser essa vida no futuro. Mas eu preciso ter esse diagnóstico. Buscar o especialista, né? Eu preciso... Eu não posso ir em qualquer profissional. Eu não posso... não, eu levei meu filho lá, na primeira consulta ele deu o diagnóstico. Não, vai buscar aquele que vai estudar de fato. Eu já vi... acho que alguma mãe comentou uma vez... Não, minto, uma fonoaudióloga falou que teve uma criança que o médico lá deu o laudo, né? É autista. Só que depois de um tempo foram ver que a criança, ela tinha problema de audição. Que normalmente é o contrário, às vezes acha que é surdo, mas na verdade é autista. E aí, tipo assim, então, se tivesse ido uma pessoa mais capacitada... Sim, eu acho que assim, ó, até enquanto estimulação, o diagnóstico precoce, você está movimentando a vida dessa criança, mas que nem esses dias eu escutei uma pessoa falando assim, que a pessoa está sendo tratada como autista, criança, e eu acho que assim, é até rico, porque você está estimulando. Só que, tipo assim, a criança evoluiu de tal forma que a pessoa acha que a pessoa nunca foi. Aí a mãe não aceita o nunca foi. É igual aquelas pessoas que falam assim, não, mas meu filho, ele tem um autismo levezinho ali. É inteligente. Ele tem superdotado. Ele fala inglês. Deixa. O Antônio quer falar uma coisa, mas deixa eu fazer uma fala, porque essa fala sua é muito, mas muito importante. Eu falo isso direto. Falei isso hoje. Eu falo assim, meu filho é autista, mas ele é advogado. O que eu fiz? O que essa fala minha representa? Que eu tenho preconceito por meu filho ser autista. Então, eu justifico o autismo dele com o fato dele ser advogado. Ele tem uma graduação. Ele é autista, mas ele é advogado. Não, ele continua sendo autista. Sendo advogado ou não, ele é autista do mesmo jeito. Então, assim, eu tenho que quebrar esse paradigma aí de entender que eu não posso falar usar esse autismo no começo, até no começo da frase, porque ele é mais. Não é ele é mais. Ele faz tudo isso, sim, mas ele continua sendo autista. Isso não desmerece ele. Ele não é um diagnóstico. Ele não é um diagnóstico, ele é uma pessoa. Sou chato, mas sou uma pessoa.
cabelo branco aqui, ó, aproveitar, ó. Pensou? Tô Barbeiro vendo. olhando o seu cabelo aí, ó. Ele vai querer. Não, ele vai fazer uma coisa que você não vai querer, que é pintar meu cabelo, né? Você fala que homem não pode ficar pintando o cabelo. Não Mas gosto. o natural é mais bonito Eu também. não gosto. Depende da pessoa, mas. O ponto que eu ia chegar é porque a gente tem uma. Normalmente a gente tem uma TVzinha aqui que dá que cronograma com a gente o nosso tempo, só que ela desligou sozinha. Então eu não sei quanto tempo passou, mas eu acho que já passou. Não que Não, tenha acho que acabado não passou ainda, ainda, não. gente. Mas já passou a meta de falar para vocês de nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Começando com a Colosio Marcas e Patentes, que foi basicamente nosso primeiro apoiador. Pessoal incrível, que eu não tenho o número deles hoje aqui, mas saibam que se vocês procurarem pra gente, a gente consegue passar para vocês que se você precisa proteger a sua marca, se tem alguma ideia que você quer garantir ela no seu nome, Colosio Marcas e Patentes. Eduardo Esteves Advocacia, também é muito importante, porque ele é um apoio pessoal meu, não meu como pessoa, mas ele me apoia como advogado, como pessoa no sentido de ele apoia o trabalho que eu faço, tanto aqui como de advogado. E é uma parceria pessoal entre a gente que esperamos dar grandes frutos. Nisso eu não tenho o número de OAB dele aqui, mas procurem por Eduardo Esteves e possivelmente vai passar aqui na tela em algum momento, vocês verão como entrar em contato por ele. Padaria Céu Azul, que minha mãe já até comentou agora há pouquinho, tem docinhos e salgados deliciosos, além de um cardápio imenso de produtos e sabores que vocês podem acompanhar. Estivemos lá hoje, não comemos lá porque estamos comendo os produtos deles agora mesmo. E se você mora na cidade inteira, não acho que não vai ter problema, mas principalmente se você mora na região da Serra Azul, eu imagino que vocês já conhecem. Então, às vezes é tanto desnecessário a gente fazer esse merchan. Mas o importante é que a gente está divulgando junto com pessoas que confiam no nosso trabalho. Falando em confiança, o que possivelmente é o maior exemplo de confiança no nosso trabalho é a Uningá. Uningá, que cedeu esse estúdio incrível por onde estamos conversando com vocês, por onde estamos fazendo essas gravações, e que sem eles, possivelmente a gente não teria dado conta de chegar onde chegou, literalmente, porque gravar é complicado, gente, vocês não têm noção. Não só questão de gravação, edição e tudo mais. E por último, e não menos importante, já está tendo... mas ali também é o do Eduardo Esteves. Podem ver o do Eduardo Esteves, que é muito importante, junto com o minha OAB também. Mas o que eu ia comentar é do Legalmente Autista. Projeto pessoal, junto com o pessoal do escritório e também, de vez em quando, com a minha mãe junto, me ajudando. Projeto onde trabalhamos sobre artigos relacionados à pessoa com deficiência como um todo, não apenas do autista. Temos também algumas conversas pessoais, algumas coisas mais voltadas da minha vida, algumas das minhas dificuldades como autista. E também muitos artigos a respeito de terapias e outras atividades envolvendo o transtorno do espectro autista. Conto com vocês lá também, porque junto com o Autistar, também temos essa página irmã nossa. Mas falando dessa página, falando da página irmã, também temos que falar da nossa página, que seria o Autistar, que vocês estão agora. O que eu quero falar? Vocês já sabem, gente, vocês já sabem. Tem que fazer o pedido para se inscreverem no nosso canal, curtirem os vídeos, assisti-los o máximo possível deles. Aproveitar essas piadinhas, a gente vive fazendo umas piadas aqui, eu sei que vocês vão gostar das risadas que eu faço vocês terem. Mas além disso, compartilhem tanto com seus colegas, com seus inimigos, com pessoas que você acha que vão aproveitar esse conteúdo, que vão ter algo de bom, algo a tirar desses vídeos. E, se possível, dar o like quando gostar realmente da nossa produção, dar dislike do que você não gostou e fazer nos comentários. Contem o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Façam um pouquinho de tudo, né? Sugestões também. Mas mais importante, aproveitem o que estamos produzindo, porque o grande interessado aqui maior, quem está mais aproveitando o conteúdo, é você. Então, continue junto com a gente, pessoal, que esperamos ainda ter muito trabalho pela frente. E saúde. Wesley, antes de começar, eu ia até comentar, gente, se a gente passar do tempo é porque também a TV o monitor que tinha o nosso horário foi revivido, entretanto ele está travado. Mas isso, não se preocupe com isso, a gente já vai começar agora de volta. Agora você já tem noção. Mas o porquê eu achei tão importante você ter falado isso, né, Wesley? A gente fala isso sempre, eu uso isso sempre
de exemplo dessa questão do preconceito, né? Como que eu posso querer que o mundo não seja preconceituoso quando eu própria faço isso? Exatamente, verdade. Tá? Porque assim, eu falo assim, que é uma fala preconceituosa, só que a gente não vê assim. Meio que coloca uma máscara, né? É para colocar uma Sim. máscara. Eu acho que assim, é como se fosse você querer justificar o que não tem justificativa, né? Eu falo assim, ó, meu filho até é autista, mas sempre tem um maisinho ali. E é uma fala que você escuta muito, e é muito triste, porque a pessoa ela não fala isso consciente. Não é consciente que você fala isso. É no inconsciente mesmo, né? É inconsciente. Sem querer. É inconsciente, porque assim, é como se você tem um filho e você quer mostrar esse filho para o mundo de forma plena. Você não quer mostrar defeito. Quer mostrar só o bonitinho ali, Você só né? quer mostrar o bonitinho. Por que você produz um filho para sair de casa? Efeito redes sociais, eu digo, porque nas redes sociais normalmente a gente só publica o que é bonito e Mas legal, não, né? eu falo assim, quando a gente... Tô falando enquanto mulher, gestação, você compra aquele monte de roupa, você compra tudo. O que você quer? Você quer que as pessoas vejam seu filho... Você não quer vestir. Você compra coisa porque os outros vejam ele bonito. Uhum. E ao longo do tempo você vai fazendo isso. Eu ficava bonito, mãe. É meio suspeito Só de quando- responder. só Mãe, quando- mãe é mãe, né? Só quando tava chorando que não, que daí a mãe não sabia o que fazer, não tinha como devolver mais, né? Já tinha vindo, então relaxa e aproveita, porque não tem o que fazer. Mas é isso, eu acho que assim, o desejo de você ter um filho é exatamente esse, de você querer mostrar o melhor, né? Você não quer mostrar... Que assim, igual você falou, enquanto gestação, mãe principalmente, né, que tá mais ligado com o filho ali, cria todo o filho, digamos assim, perfeito, né? Ah, meu filho com tantos anos vai começar a falar, vai começar a engatinhar. Você projeta essa vida. Você projeta uma criança que nem nasceu, às vezes, ainda, tá na gestação. Você já fala que ele vai ser médico. Já fala assim, ele vai estudar em tal escola, vai pra Uningá, Lá, né? tá vendo? E aí, o filho nasce, tá ali 1 ano, 2 anos. Falei, opa, tem algo de diferente. Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. E aí vem aquele balde de água fria, né? Quando chega o diagnóstico. Que a mãe tava esperando, o pai, né? Tava esperando o filho perfeitinho, mas saiu fora do controle dela. Né? Mas ele sabe falar inglês. Aí Entendeu? onde que vem essa... Não, mas ele sabe já contar até 100, você acredita? E eu falo assim, e isso é uma coisa bem de mãe, porque assim, você quer, eu não estou falando, não é um julgamento isso não, porque assim, a gente faz isso inconsciente e a gente quer mostrar que ele não é tão ruim assim. Alguma coisa boa ele tem, Tem e a não parte tem boa. alguma coisa boa, não tem uma parte boa, ele é bom o tempo todo. Aham. Né? Não é a limitação dele que fala quem ele é. A limitação nós temos que trabalhar para poder melhorar a condição, né? Para essa sobrevivência. Mas é triste, mas eu falo assim que é uma forma, é a mesma coisa do romantizar. Isso é tudo uma forma de consolo para a gente enquanto família. Só que assim, não existe você trabalhar esse processo de fazer uma trajetória na vida do teu filho. E essa trajetória é mais difícil porque você quer mandar para um mundo que não vai aceitar. Então você vai, né, criando esses espaços e mostrando para a sociedade, eles estão aqui, eles precisam pertencer. E eu, ao longo da vida, eu vou mudando meu discurso quando eu vou percebendo. Quanto mais a gente vai entendendo e quanto mais a gente vai trabalhando, mais a gente vai percebendo que a gente erra em alguns momentos por acreditar em algumas coisas que de fato não são. Eu quero que ele pertença. Eu não quero que as pessoas sejam obrigadas a aceitar ele. Diferente. Tem muita gente que quer que o filho seja aceito a qualquer custo. E também tem aquela questão que muitas pessoas nem sabem o que é o autismo. Por exemplo, eu há, 3 anos atrás, não sabia o que era o autismo. Então, como que ia querer impor para uma pessoa? Não, Você tem que aceitar, porque sendo que a pessoa não tem a informação.
Então, por isso que é necessário levar... É só assim, a gente voltar a nossa vida, ao longo da nossa vida, que seja ela a minha mais tempo, a sua menos tempo, e pensar assim, quantas coisas que você fez na vida que você fez porque você foi obrigado? Nem tudo que você faz que você é obrigado, você faz... Bom, primeiro que você já não faz nem com amor, né? Porque assim, você já faz com raiva. Filho, você vai ter que lavar a tua roupa porque você sujou não sei o quê. Você faz isso de boa vontade? Você não faz. A palavra imposta, né? Bem que a princípio de conversa eu nem saberia lavar minha roupa, mas daí já é outra história. Mas assim, tudo eu falo assim, que quando você chega na escola, olha, a lei diz que meu filho precisa disso, 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 você vai ter que fazer. Estou falando porque a lei, eu entendo, a lei garante mesmo o direito. Só que a forma como isso chega é o que vai determinar como seu filho vai ser tratado. Sim. Ah, não, Lília, mas a lei fala que ele tem direito, ele tem direito. Eu, enquanto mãe, não viraria as costas e deixaria meu filho após eu fazer uma situação dessa. Nem tudo é a letra seca da lei. Tem pessoas que tem que pensar nas pessoas que vão estar aplicando isso e que elas são seres humanos como qualquer outra pessoa e vão ter sentimentos da forma que as coisas acontecem. Se você trata uma pessoa mal, a pessoa não vai te tratar bem em retorno. Quem trata com amor, faz com amor, né? Eu falo assim, às vezes nem tudo você vai precisar da lei. Às vezes você consegue com o convencimento só conversando mesmo. Ali, né? Não, eu sei que existe a lei, não, vamos fazer. Né? Agora, tem gente que vai ter que ir pela justiça, vai ter que usar a lei de forma, né, a precisar entrar na justiça. Mas eu acho que assim, o mundo maravilhoso vai ser o dia que a gente não precisar disso. As coisas vão acontecer. Uma lei para fazer. Porque eu acho que a lei ela é criada para regulamentar aquilo que não existe. A partir do momento que a coisa existe e funciona, não tem por que ter lei, não é? A lei é para que a coisa deu... Então, assim, a partir do momento que a coisa estiver funcionando, fluindo, você não vai precisar mais entrar na justiça. Não, todo mundo vai. Sim. É que nem vai contratar para trabalhar, a escola vai ter o professor de apoio, as coisas vão ser mais naturais, né? Fala, filho. Não, já falei. Já? Eu tava só tossindo quase aqui mesmo. Uma das partes legal, né, lá na barbearia, até você conhece já o Ronaldo, como ele trabalhou também muitos anos na escola, sendo professor, né? Professor do meu irmão até. Até quando eu comentei com ele, ele falou assim, olha, conversei aqui com a Lília e tal. Ah, sério, eu conheço eles e tal. E essa questão de tratar criança, sabe? Ele sabe como lidar com a criança. Claro que sabe. Na hora que chega ali, já sabe abordar, né? Toda semana a gente tem alinhamento na barbearia, inclusive amanhã é dia de reunião, e sempre é passado isso, o que cada um tem para agregar, né? Seja o Ronaldo enquanto a vida acadêmica dele, né? Sendo professor e tudo mais, como a melhor forma de abordar o cliente. A experiência do que está acontecendo todos os dias, né? A gente, como profissional que está atendendo ali, por exemplo, tem às vezes um barbeiro tá do meu lado, ele não sabe que o cabelo caindo na criança incomoda. Então é onde eu chego e falo assim, olha, incomoda a criança, o cabelo caindo nela incomoda por conta disso, questão da sensibilidade. Ah, mas o porquê que o barulho da maquininha incomoda? Aí é onde eu vou explicando e vou passando, até mesmo inconscientemente, vou passando informação adiante. Mas posso te falar uma coisa? Vocês não vão passar por esse processo sem ser multiplicador. Vocês não estão só executando. Vocês estão ensinando. Porque quando você está lá fazendo e o teu colega de trabalho está aprendendo com aquilo, porque é impossível você não aprender. Ah, não, sempre aprende. Não é possível. Você está ouvindo, você está vendo fazer, você está experienciando a coisa no sentido de ver que a criança realmente desregula com aquilo. As pessoas que estão lá dentro, elas... E tem uma coisa, os clientes da barbearia também vão entender que eles têm que ter a tolerância àquilo. Porque assim, se eu quero fazer parte e quero ir lá cortar meu cabelo ali, eu entendo que lá também vai ter criança autista. Entendeu? Então, assim, é rico o trabalho. Que nem assim, às vezes vocês
lá dentro enquanto empresa, talvez vocês não tenham dimensão do que isso significa. Eu vou falar enquanto eu e o Antônio, que a gente trabalha isso. Sim. Enquanto isso é importante. O valor que a gente dá para essa... mas só tem um. Não, só tem um, porque só tem um agora. Então, assim, as pessoas, elas sempre têm muito entendimento de achar assim, a Lília quer ser a dona a responsável, a referência. Eu não quero ser nada. Eu sou a pessoa que escolhi fazer isso. Que deu um pontapé então, inicial, assim, eu né? quero que as pessoas façam a mesma coisa que eu, tá? Melhor ou pior, não. Eu quero que fale. Porque quanto mais gente estiver falando, quanto mais gente estiver trabalhando, mais eu entendo que o serviço está sendo... Não sou eu. É a causa. É o movimento. A gente precisa de pessoas que façam E quanto alguma mais coisa. pessoas fazendo... E que nem assim, ó. O podcast, ele vem para isso. Porque que nem assim, ó. O mês de abril a gente fez mais de 25, não palestra, mas entre palestra e conversas, e na rádio, televisão, uns 25 encontros com pessoas. A gente conseguiu falar presencialmente para mais de 2.000 pessoas. Se essas 2.000 pessoas replicam isso, né, já multiplicamos. Um quarto disso já passar para frente. O podcast em si, que nem assim, enquanto estou falando com você sobre isso, as pessoas vão ouvir falar sobre, não é a minha fala e do Antônio, é a tua fala, é o quanto você teve a humanidade ali, teve empatia, que é aquela coisa, né? Você não teve empatia, você teve compaixão, porque você foi lá e fez, você foi lá e trabalhou, aprendeu para poder fazer. E isso torna você uma pessoa diferente, você pode ter certeza disso. Daqui a 10 anos vai ter Maringá inteiro, vai estar fazendo a mesma coisa. Que bom. Que bom, o objetivo é esse, né? Queremos mais pessoas, porque assim, o Wesley vai perder os clientes dele? Não, vai ter autista para todo mundo. É igual, tem uma fala que fala assim, mas o concorrente não sei o quê. Você tem que ser seu concorrente. Se você tá, digamos assim, perdendo o cliente para concorrência, é porque você está deixando de fazer algo. Então é por isso que você sempre tem que estar em busca do melhor, seja desde o atendimento pelo WhatsApp, né, virtual. Sim, ali, é tudo, né? Nesse processo é tudo. Porque, por exemplo, se eu pego, a pessoa me mandou mensagem para marcar, eu só respondo seco lá. Que dia que você quer? Fala aí. Exatamente. O que você vai passar pra pessoa? Ele só quer... Não, vai lá, escreve com letra maiúscula. Tá gritando. Tá gritando. Tá gritando por quê? Não, Conheço gente que faz isso até hoje. Não, mas sabe o que é engraçado? Que nem assim, agora com o WhatsApp que você usa no computador, às vezes você vai escrever e tá na letra maiúscula. Daí a hora que você termina de escrever, você fala... Eita, a pessoa vai falar que tô gritando. Foi, mas tá bom. Mas é legal, eu acho que assim, nosso tempo agora de verdade... Agora tá acabando mesmo. É um prazer enorme você poder ter vindo, pra gente poder falar assim, que quanto mais trabalhos como o seu aparecer, mais a gente vai estar aqui falando. Para você ter a certeza que o que você está fazendo, para nós, não vou falar nem eu e o Antônio, enquanto pessoas que lutam pela causa, é muito rico para nós e, de fato, isso é um consolador. Tá? O consolo não é eu falar assim, meu filho é advogado. O consolo para mim é saber que existem pessoas do outro lado que estão trabalhando por nós, tá? Que estão enxergando, pessoas que não têm ninguém na família, mas estão enxergando a causa e falando assim, olha, eu posso fazer alguma coisa por isso. Então, assim, parabéns, tá? Eu acho que é um gesto de amor, não existe, esse seu trabalho não existe sem amor. Ninguém escolhe fazer isso porque vou ganhar dinheiro, não, você tem que ter amor envolvido aí. Então, assim, queria te dar os parabéns, agradecer imensamente você ter vindo aqui, que o seu trabalho seja pleno e lindo, como já é, tá? Então, assim, vou estar sempre torcendo e quero você junto, quero que você faça parte dessa nossa rede de apoio. Eu que agradeço, na verdade, sim, eu há um tempo já, eu não sabia que vocês eram de Maringá, eu seguia
na rede social. Estamos faltando avisar que a gente é de Maringá. Né? E, na verdade, segui a página Legalmente Autista. Aí depois de um tempo que eu fui descobrir que, de Maringá, nossa, tão perto. Então. E aí por rede social... E foi a mesma coisa comigo e você, de seguir. Foi rede social mesmo que juntou a gente. E, né, agradeço também a oportunidade de estar fazendo parte junto com vocês aqui. Fala um pouquinho da barbearia, aproveita. A barbearia, a barbearia que eu atendo, é a Senhor Calixto, fica ali na Gastão Vidigal, número 1934, fica bem próximo da Unicesumar, do Colégio Objetivo, tem o Colégio Aurora ali do lado. Lá é o local que eu acertei estar trabalhando lá, porque a visão de todo mundo tá que legal. Centrada. E eu fico feliz por isso, porque assim, é a oportunidade que ele tá te dando. Porque assim, é uma visão, até quando eu fui, né, entrar lá, eu falei assim, olha, eu tenho os clientes que eu atendo, muitos saem da cadeira correndo, vai na porta e volta, eles dizem, não tem problema. O que a gente busca aqui é isso, é acolher as pessoas mesmo, não só o cliente que vai te trazer dinheiro. Para ele mas é uma experiência também. Essa união, gerar, levar mais empatia, mais amor, tanto que eu tô aprendendo com eles aprendem comigo, com certeza. Tem muito essa troca. E vão ser multiplicador, com certeza. E tem essa questão de ser multiplicador, Sim. Não só ali dentro, né? Mas fora também, né? Estamos aí. Você vai andar na rua, vai bater o olho e vai. Com um projeto de curso para iniciante, de aperfeiçoamento. Legal. Semana que vem também a gente vai ter um curso que a gente vai estar tendo pra gente aprender também, né? Avisa a gente pra gente divulgar. Sim, a gente avisa sim. E a barbearia lá, questão de estrutura é sensacional. Nós fomos conhecer, legal. Enorme lugar. A estrutura é sensacional. O público que a gente atende é um público que valoriza o nosso serviço, nosso trabalho. Isso que é o importante também. E cada vez mais, usando também de rede social, a gente atinge mais público. Sim. A barbearia hoje, não vou falar a melhor de Maringá, porque tem muitas barbearias boas em Maringá. Mas eu tenho certeza que entre as 3 melhores de Maringá, Senhor Calixto tá. Que bom. Então, isso que é o bom. O município perdeu um professor lá e ganhou um barbeiro lá. Olha que coisa mais. Ganhou um empreendedor que legal, da que barbearia. Legal. Ronaldo, beijo pra você. Grande abraço, Ronaldo. Abraço pros meninos lá. Gente, um abraço. Obrigado por permitir que isso aconteça dentro do salão. Wesley, de novo, Senhor muito Calixto. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço mais uma vez. Ficamos honrados com a sua presença. Vamos ter a próxima. Depois que vocês fizerem as capacitações, você vem aqui para falar para nós sobre isso. A gente fala sim. Beijo no coração. Eu que agradeço. Obrigado por ter vindo. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado. Novamente, muito obrigado a todos os nossos patrocinadores. E com isso encerramos mais um episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.